Bom, um momento muito importante para a gente entender no que tange a essa formação do espaço agrário brasileiro é aquele que vai ocorrer a partir da década de 1950, aquele decorrente, na verdade, dos processos que ocorrem a partir da década de 1950. Por quê? A partir da década de 1950, a gente observa no Brasil um grande avanço no processo de industrialização. A partir principalmente dos anos JK, onde há uma grande abertura à entrada de multinacionais do Brasil na perspectiva de alavancar o desenvolvimento industrial. O que isso tem a ver com o nosso espaço agrário? Muito simples. Ao mesmo tempo em que vinham indústrias automobilísticas, indústrias de eletrodomésticos que passariam a produzir no Brasil, também começavam a chegar ao Brasil a partir da década de 50 grupos multinacionais muito fortes relacionados ao campo. E aí você não pode esquecer que a gente tem a indústria para a agricultura e a indústria da agricultura. Existe a atividade industrial que é voltada para a agricultura, que é aquela que produz insumos para a atividade agrícola, e existe aquela atividade industrial que transforma o produto da agricultura. Como assim? Existe aquela indústria que faz sementes selecionadas, sementes industrializadas. Existe aquela indústria que faz componentes químicos para a proteção da lavoura. Existe a indústria que fornece tratores. Aliás, a de tratores vai vir junto com a automobilística. Essas são as indústrias para a agricultura. E existem as indústrias que transformam o produto agrícola, que seria, por exemplo, aquela que faz suco de caixinha, aquela que faz extrato de tomate. Essas são indústrias da agricultura. Essas indústrias multinacionais vêm para o Brasil e vão fornecer insumos, principalmente a indústria para a agricultura, para acelerar, avançar no processo de modernização da atividade agrícola no Brasil. Isso vai se inserir, gente, dentro de um contexto que a gente chama de Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Naquele momento, havia toda uma pressão sobre alguns países subdesenvolvidos que se industrializavam. Na verdade, naquele momento não existia o termo subdesenvolvido, o termo correto era países do terceiro mundo que se industrializavam. Havia uma pressão sobre eles para que modernizassem sua atividade agrícola. Pressão de quem? Pressão por parte dos países desenvolvidos. Por que pressão, Maurício? Simples. Havia, por um lado, um interesse que esses países se industrializassem e modernizassem a agricultura para facilitar a entrada das multinacionais que vinham desses países centrais, e havia um interesse também em que houvesse um aumento na produção agrícola na perspectiva de redução de preços no mercado internacional. Quanto maior a produção, quanto maior a oferta, a tendência é que o preço caia. Porém, essa pressão ela não se dava mediante o uso desses argumentos. Logicamente que ninguém ia chegar falando, vamos então facilitar a entrada das multinacionais, vamos aumentar a produção para diminuir o preço. Esses não eram argumentos. Esses não eram os argumentos utilizados. O argumento era que a modernização agrícola resolveria o problema da fome nesses países. Esse processo está acontecendo no Brasil, na Índia, no México. Então, sob esse argumento, esses países começam a adotar linhas de crédito para estimular a modernização agrícola, linhas de crédito voltadas para grandes agricultores. Esses países começam a facilitar a entrada de multinacionais, incentivar a entrada dessas multinacionais voltadas para a agricultura, dentro dessa perspectiva de modernizar. E o Brasil vai se inserir nesse contexto, então, de Revolução Verde. Gradativamente, a grande produção voltada para a exportação ela se moderniza. Ao contrário da pequena produção que era voltada para o mercado interno, para a produção de alimentos, essa não passa por um processo de modernização. Por isso que a gente diz que essa modernização é parcial. Essa modernização também foi incompleta, porque ela não atingiu todas as fases do processo. Ela atingiu principalmente a fase de preparo do solo, de plantio e de acompanhamento. A colheita, inicialmente, ela foi muito pouco modernizada. O que significa que, se essa modernização ela é incompleta, ela desemprega trabalhadores fixos dentro dessas fazendas, dessas áreas produtoras,
criando uma nova modalidade de trabalho. Na verdade, não é criando, expandindo uma modalidade de trabalho, que é o trabalho temporário, que é aquele cara que é contratado somente para trabalhar na época da colheita, já que a colheita, ela inicialmente não foi completamente modernizada, principalmente do café, da laranja, da cana, que são produtos que o Brasil produz muito. Ela inicialmente não vai ser modernizada, porque há uma dificuldade em colher. Como é que você vai... O café e a laranja nascem em pequenas árvores. Como é que você vai passar uma máquina colheitadeira ali? Então você precisava de mão de obra. Essa mão de obra ia ser formada por antigos trabalhadores rurais que foram desempregados, migraram para as periferias urbanas e são contratados na época da colheita apenas para trabalhar nessa fase do processo. São os chamados boias frias. Ok? Bom, além disso, essa modernização também foi conservadora. Por que ela foi conservadora? Porque ela conservou a estrutura fundiária. Na verdade, ela não só conservou a estrutura fundiária concentrada nas mãos de grandes proprietários, como também estimulou o aumento dessa concentração. Por que ela estimula o aumento da concentração? Porque na medida em que são grandes proprietários que passam pelo processo de modernização, esses vão querer produzir ainda mais, expandir ainda mais suas terras. E essas terras vão se expandir, sobre áreas preservadas, que é o que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola. Quer dizer, as áreas ocupadas pela atividade agrícola no Brasil, elas vão se expandir sobre áreas até então preservadas. A gente tem a expansão da agricultura em direção ao centro-oeste, gradativamente em direção à Amazônia, ocupando áreas até então preservadas, áreas onde existia cerrado, floresta, pela atividade agrícola. Então, valoriza a atividade, expande a fronteira agrícola, que significa ocupar novas áreas através da atividade agrícola, ocupar áreas preservadas. E também vai se expandir sobre áreas de pequenas propriedades. Pequenas propriedades no entorno dessas grandes vão ser engolidas pelas grandes propriedades. Isso é o que nós chamamos de expropriação. A gente tem uma expropriação dos pequenos proprietários que não conseguem resistir à pressão da expansão das grandes propriedades. Então, a gente está falando aqui que desempregou, porque a máquina substituiu o trabalhador, a tecnologia substituiu o trabalhador. Não é só a máquina, a tecnologia como um todo, aviões que lançam sementes, sistemas de irrigação. Então, a tecnologia substituiu o trabalhador, desempregando muita gente que migrou para as cidades. A gente está falando que valorizou o agronegócio porque conservou uma estrutura fundiária concentrada e ampliou essa concentração através de um processo de expropriação das pequenas propriedades. E esses pequenos proprietários expropriados também vão migrar para as áreas urbanas. E com isso, a gente está falando também da expansão da fronteira agrícola. Essas são características muito importantes, porque esse é um momento de avanço na produção. O Brasil se torna cada vez mais um grande produtor agrícola mundial. O campo passa a exercer um novo papel de fornecer produto para a indústria e de consumir produto da indústria. Isso é importante. De fornecer commodities, que são produtos de grande valor, produtos não transformados de grande valor para o mercado internacional, que é importante para a arrecadação de divisas para o país. Porém, causou expropriação, causou desemprego, intensificou o êxodo rural e expandiu as áreas urbanas. Quer dizer, você tem uma intensificação do processo de urbanização que vai ser resultado do êxodo rural, que resulta dessa modernização e expropriação que vão acompanhá-la. Ok?